Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula comigo, Leandro, na resolução das das questões do Enem. É uma prova, a gente está resolvendo provas, mas essa é uma questão do Enem, desse Enem já agora de 2020, prova amarela, aplicação regular, aquela aplicação em papel. E a gente está dando um foco na questão, né? A gente está olhando a questão com algum outro ponto de vista, né? A gente está olhando assim, ó, beleza, vamos resolver, vamos revisar um pouquinho o conteúdo, só para a gente chegar ali naquela informação, saber o que ele cobra, mas a gente ainda está olhando assim, ó, será que esse conteúdo cai bastante? Será que esse conteúdo ele é recorrente? E dentro dessa recorrência ele é muito relevante, né? Será que ele é assim? Então, ó, se você quiser saber como é que é a recorrência, a relevância dessa questão, mostra pra mim, Rômulo. Ó, se você quiser saber como é que é a recorrência e a relevância dessa questão, fica até o finalzinho que eu vou analisar ela pra você. Tudo bem? Então vamos fazer lá a questão de número 95, já do Enem agora de 2020, como eu te disse, prova amarela da aplicação regular. Vamos lá. Questão 95, eu vou ler. Para garantir que produtos eletrônicos estejam armazenados de forma adequada antes da venda, algumas empresas utilizam cartões indicadores de umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm um sal de cobalto que muda de cor, em presença de água, de acordo com a equação química. Ó, o cloreto de cobalto, que tem cor azul, mais 6H2O, dando um equilíbrio químico. Ó, setinha dupla para mostrar para você que é um equilíbrio químico. Como é que é? Volta aqui em mim. Não pode esquecer, se a seta é uma seta simples, a reação se completa. Todo reagente vira produto. Se a seta é uma seta dupla, é uma reação que entra em equilíbrio. Só parte do reagente vira produto. Então, como ele colocou uma seta dupla, a gente está no equilíbrio químico, tá bom? Reação e equilíbrio. Parte do reagente, botou lá o reagente, botei o reagente. Parte dele vira produto e chega no momento onde a quantidade de reagentes e produtos geram a menor energia do sistema e ele vai ficar preso ali, né? O reagente, toda vez que reagir, porque ainda tem reagente, né? Choque efetivo, toda vez que ele reagir, ele vira produto. E o produto volta a ser reagente para você com o passar do tempo, nessa proporção. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá, volta lá para mim. Então, ele mostrou aí pra gente, né, que é um equilíbrio químico. Mostrei aí para você a setinha dupla, lá aí, ó, seta dupla, tá? Não esquece disso. Dando cloreto de cobalto hexaidratado e ele diz que é um processo exotérmico. Epa! Volta lá, vem aqui comigo. ΔH negativa. Ah, menino, tem que lembrar. ΔH negativo quer dizer que a reação é exotérmica. Ela libera energia, hein, cara? Não pode esquecer disso. Por quê? Porque é importante pra gente. Você vai ver que é um dos pontos fundamentais. Se eu quero gerar energia, né? Suponha, eu quero uma reação que me gera energia. Combustão do combustível no motor lá do carro. Ele gera energia. Então, ela é uma reação exotérmica. Então, vou marcar pra você. Volta lá, vamos marcar pra eles. Ó, olha só, essa reação aqui, indo, ela é exotérmica. Voltando, ela é endotérmica. Se ela libera energia indo, ela consome energia voltando. Então ele quer saber assim, ó, uma questão do dia a dia. Como você procederia para utilizar, num curto intervalo de tempo, um cartão que já estivesse com a coloração rosa? Ele quer reutilizar o cartão. Então ele quer fazer com que o cartão saia de rosa e vá para azul. Na prática, ele quer fazer um deslocamento de equilíbrio. Olhando aqui comigo, vem cá, olha como a coisa é. A gente costuma sempre observar que o Enem, ele tem uma pegada mais ou menos assim, ó. Ele pega uma situação do cotidiano, por isso a importância da relevância no seu dia a dia. Ele pega uma questão do cotidiano e aplica a teoria que a gente conhece da ciência. Então ele pegou uma questão do nosso dia a dia. Você já comprou algum equipamento eletrônico? Já viu um equipamento eletrônico? Quando você abre a caixinha, tem um saquinho lá dentro. Já viu isso, Rômulo? Já viu? Né? Tem um saquinho lá dentro. Esse saquinho, cara, é para indicar a umidade. É literalmente para indicar a umidade. Então ele pegou isso e ele quer reutilizar. Leandro, eu sempre joguei esse saquinho fora. Não faz mais isso. Guarda ele, cara. Guarda ele que dá para usar várias e várias vezes. A gente vai ver como. Posso mostrar? Vamos lá. Eu quero voltar
né? Eu quero voltar aquele cara que tava rosa para azul. Mostra lá para mim, Rômulo. Vamos lá. Eu quero mostrar o cara que tava rosa para azul. Como é que ele ficou rosa? A reação andou nesse sentido. Eu quero voltar, então eu quero fazer a reação voltar no sentido complexo. Perdão, no sentido contrário. Para fazer isso, eu resfrio esse saquinho, ponho lá o saquinho, ponho lá o cartão que ele falou no congelador. Eu jogo o spray d'água em cima dele. Eu envolvo ele em papel alumínio, né? Eu aqueço ele com secador de cabelos, ó, tudo coisa que você tem em casa. Eu embrulho em guardanapo de papel, tudo coisa que você tem em casa. Olha aqui, ó a relevância desse negócio, tudo coisa que você tem em casa. Ele não está inventando nada, né? Ele está pegando coisas da sua cozinha, que é um grande laboratório. Não está inventando nada. Quer saber como é que faz isso, beleza? Então vamos lá. Rômulo, mostra para os meninos como é que eu faço essa reação voltar. Quais são os fatores que deslocam o equilíbrio? Os fatores que deslocam o equilíbrio são temperatura, concentração, pressão, superfície de contato e catalisador. Esses dois últimos não. E por que eu fiz isso com você? Agora vem cá, vem cá. Eu fiz isso para você juntar duas aulas em uma só. Na aula que a gente resolveu a questão que falava de velocidade da reação, como é que eu acelero a reação? Você aprendeu uma frase que era para saber como acelerar. Quais são os fatores que aceleram a reação? Tem como pressionar sucata? Pergunta de novo. Tem como pressionar? Pronto! Você achou os fatores que deslocam o equilíbrio. Como é que é, Leandro? Não peguei não. Vamos lá. Fatores que aceleram a reação. Tem uma frase. Tem como pressionar sucata? Temperatura, concentração, pressão, superfície de contato e catalisador. Esses aceleram. Aí você pergunta, tem como pressionar sucata? Tem como pressionar? Essa outra pergunta são os fatores que alteram o equilíbrio, que faz a reação ou ir para a direita ou ir para a esquerda. Ah, Leandro, então é a mesma frase? É? Quer ver? Mostra lá para mim o slide, mostra lá para mim o slide. Ah, não é possível. Vem aqui comigo, ó. Tem como pressionar sucata? Se eu tirar a parte de baixo, eu sei os fatores que deslocam o equilíbrio. Então, os fatores que deslocam o equilíbrio são a temperatura, a concentração e a pressão. Então, não preciso criar uma outra frase, é só usar uma mesma dentro do nosso entendimento. Tem como pressionar sucata? Tem como pressionar? Né? Você sabe que tem como pressionar sucata? Essa é para velocidade. Tem como pressionar? Essa é para equilíbrio químico. Tudo bem, gente? Deslocar o equilíbrio. Então vamos descobrir como é que eu vou fazer isso. Como é que eu desloco esse equilíbrio? Eu quero voltar. A setinha está mostrando para você. Eu quero ir nessa direção. Tudo bem? Então nós vamos analisar aqui, vamos fazer uma revisãozinha rápida sobre a temperatura, a concentração e a pressão. Lembrando que superfície de contato e catalisador, né, já não farão nada em relação a essa posição do equilíbrio. Então, para a gente lembrar, quais são os fatores, né, que deslocam o equilíbrio? Né? Quais são os fatores? Todos eles obedecem uma lei chamada Lei da Ação das Massas, Lei de Gutenberg-Wage. Se você olhar para esse equilíbrio químico, como é que eu sei que é equilíbrio, Leandro? Olha aqui a setinha dupla. Se você olhar para esse equilíbrio, uma das características de um equilíbrio é o que você chama de constante de equilíbrio. Olha aqui, ó, constante de equilíbrio. E ela é escrita assim, ó, saiu da formatação aqui, eu vou arrumar para você, ó, vou botar aqui, pronto, botei aí, fechei o colchete para você. Ela é assim, ó, concentração dos reagentes elevada ao respectivo coeficiente estequiométrico. Desculpa, concentração dos produtos elevada aos respectivos coeficientes estequiométricos. O amônio é um produto, tá? Dividido, né, dividido pela concentração, agora sim, dos reagentes. Ó, H2, tá ele aqui, N2, tá ele aqui, elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. Não entram nessa expressão da constante sólidos, líquidos, né, que estejam líquidos puros, como um solvente, por exemplo, ou um gás que ele garanta que a pressão é constante do início ao fim do sistema. Ele garantiu, por exemplo, vem comigo aqui, né? Ele garantiu que a pressão do gás hidrogênio é 1 atm do início até o final. Se ele garantiu que a pressão do gás hidrogênio é 1 atm do início até o final, ele tem que garantir. Então, a concentração do gás hidrogênio não entraria ali. Tudo bem? Para a gente entender, então agora volta lá. Olha como é facinho. Como é que, né, a temperatura, a pressão, tem como pressionar, né? Tem como pressionar? A temperatura, pressão e concentração influenciam. Na prática é bem facinho. A concentração influencia assim, ó. Se eu aumento a concentração de um reagente, este número aqui aumenta. Como isso aqui é uma constante, se este número aumenta, para a constante continuar constante, este número deve aumentar. Então, o aumento de um reagente
desloca a reação no sentido do produto. Na prática, vem comigo, na prática é assim, ó, botei um reagente, vou no sentido do produto. Deslocar o equilíbrio é aumentar a velocidade momentaneamente do produto para que você volte, né? Botei um reagente, então a quantidade de reagente aumentou. Então eu tenho que subir o produto para a gente ficar sempre na mesma proporção. Então é bem facinho de pensar. Bota reagente, vai para produto. Bota produto, vai para reagente. Quer ver? Estamos nessa proporção aqui. Bota reagente, botei reagente, a quantidade de reagente aumentou. Então esse cara tem que aumentar, aumentei produto. Então a reação vai para o produto, produz produto. Agora, bota produto. Então o reagente tem que aumentar para a proporção continuar a mesma. Percebeu? Então é isso que a gente está fazendo. A gente está analisando pela constante de equilíbrio. Como a concentração é proporcional à quantidade de moléculas, se você aumenta uma, você tem que manter a outra na mesma proporção. Da mesma forma, com o mesmo raciocínio, se você retira um reagente, vai lá, retira reagente, diminuiu, então o produto tem que diminuir. Eu desloco no sentido do reagente para diminuir a quantidade de produto. Retira produto, o produto diminuiu, então diminui reagente também. Tudo bem? Então volta lá para o pessoal entender. A concentração é bem facinha. Se você aumenta a concentração de um dos lados, então ó, aumentei de um lado. Então, ó, tô só limpando aqui um pouquinho o slide para você. Se eu aumentei o reagente, ela vai para produto. Se eu aumentei produto, ela vai para o reagente. Se eu retirei o reagente, ela vai para o reagente. Se eu retirei produto, ela vai para o produto, para que você tenha sempre a constante. Beleza, moçada? Pressão é mais fácil. Pressão é mais fácil ainda. Quer ver? Vem cá. Vamos usar aquele balãozinho da festa de aniversário. Vamos lá. Pega o balão. Pegou? Pressiona ele, pressiona o balão, pressiona. O que está acontecendo com o volume? Diz para mim, o que está acontecendo? Isso, diminuindo, cara, diminuiu. Se eu aumento a pressão, a minha reação gasosa vai sempre no sentido de menor volume. Como é que eu acho o volume de uma reação? Mostra lá para eles. É só você somar o coeficiente estequiométrico dos gases. Cuidado, hein? Tem que ser do gás, ó, isso aqui é um gás, gás e gás. Aí eu consigo somar. Tudo bem, gente? Então eu consigo somar. Então o volume dos reagentes aí, 1 mais 3, 4. Volume do reagente igual a 4. Volume do produto igual a 2, beleza? Então cuidado para você não errar, né, na hora de somar. Só dos gases, só pode somar o volume dos gases. E a temperatura é mais fácil de você pensar. Lembra que eu falei que tem que saber identificar se é endoexotérmico? Funciona assim, ó. Se você aumentar a temperatura, a reação vai para o lado endotérmico. Na prática, tem um jeito super fácil de você lembrar de tudo isso. Como, Leandro? Tudo que você fizer, a reação vai fazer o contrário. Se eu colocar reagente, ela vai para o produto, que é o contrário do reagente. Se eu tirar reagente, eu não estou tirando, ela vai botar reagente. Se eu aumentar a pressão, ela diminui o volume. Se eu aumentar a temperatura, ela consome o calor. Então é facinho de você lembrar. É assim, ó, se eu fizer alguma coisa com a reação sempre vai tentar desfazer essa coisa. Então eu tento botar, coloca reagente, ela tira, ela faz produto. Tira produto, ela faz produto, porque você tirou. Aumenta a pressão, ela diminui o volume. Aumenta a temperatura, vai no sentido que consome a temperatura, que é o endotérmico. Então é facinho de lembrar. E isso é conhecido como o princípio de Le-Chatelier. E para você lembrar os dados termodinâmicos que influenciam a concentração, quais são as características termodinâmicas que influenciam o equilíbrio? Tem como pressionar a sucata? Tem como pressionar? Tem como pressionar temperatura, concentração e pressão. Beleza? Então vamos mostrar lá para os meninos a seguinte aplicação. Conclusão, qualquer fator que provoque uma alteração na condição estática do equilíbrio será rechaçada no sentido... Gostou do rechaçado? Gostou do rechaçado? Ó, rechaçado, é palavra bonita, hein? Treinei ela ontem. Ó, no sentido de diminuir essa perturbação. Na prática, só não esqueça de um detalhe. Só temperatura, concentração e pressão influenciam o equilíbrio. A frase que a gente usa... Tem como pressionar sucata? Aqui a gente já tira, né? Fase de agregação e catalisador. Só esses aqui influenciam. Então vamos lembrar, ó. O aumento da temperatura vai no sentido endotérmico. A adição de uma espécie vai no outro sentido. Se eu botar reagente, vai para produto.
E se eu botar produto, vai para reagente, mas a retirada no mesmo sentido. E por fim, se eu aumentar a pressão, vai deslocar no sentido contrário, né, de menor volume. E lembre-se que o catalisador e a superfície de contato não alteram o equilíbrio. Uma única consideração aqui para você. Vem comigo, vem comigo. A química é cheia de surpresinha, né? Para uma surpresa boa, é lembrar que a química tem duas constantes com a letra K. E você costuma confundir se você não tiver com ela bem clarinha na sua cabeça. Quais são essas constantes, Leandro? Mostra lá para mim, Rômulo. É a constante de velocidade e a constante de equilíbrio. Para quem está acompanhando o nosso canal, vem cá, ó. Eu fiz uma questão agora há pouco, né? A questão anterior, que era uma questão que falava de velocidade, constante de velocidade. Agora eu estou fazendo uma questão que fala da constante de equilíbrio. Nessa prova amarela que a gente está resolvendo, ele colocou uma questão atrás da outra. O aluno, o candidato, ele tem que estar atento a isso, ele não pode estar desatento a isso. Ele falou das duas constantes. Então vamos mostrar para você a dependência da temperatura dessas duas constantes? Mostra lá para mim. Então em uma reação genérica a constante de velocidade é essa e numa reação genérica em equilíbrio a constante de equilíbrio é essa. Essa constante de velocidade aqui, gente, é facinha de lembrar. É só você lembrar que ela tem um método mnemônico assim, ó. A constante de velocidade, como é que ela é? Ah, é! Olha aqui, ó. Ah, é! É a Rita, né? Ou, é o Renato, que é para manejar o Renato aqui no estúdio, ó. Ah, é a Rita. Então, a constante de velocidade, né? A constante de velocidade é fácil de lembrar. Como é que é? Ah, é o Renato. Ah, é a Rita. Agora, e a dependência da constante de equilíbrio com a velocidade? Mostra lá para mim. E a dependência da constante de equilíbrio com a velocidade? E deitou geral, olha aqui, ó, deitou geral, Renato. Olha aqui, ó, a constante de velocidade é da Rita. Agora a constante de equilíbrio é do Renato. Deitou geral, ó, delta G sobre RT. E deitou geral, olha aí, ó, pra você lembrar, né? Nem eu aguentei, hein, mano. Então cuidado, tá, gente? Cuidado para você não confundir essas duas questões. Agora, vamos lá ver a resolução. Como é que a gente vai resolver? Vem comigo. Eu preciso pegar o saquinho que tá rosa e transformar ele em azul. Então eu tenho que fazer a reação voltar para o reagente. Qual é a modificação que eu posso fazer lá em casa que vai levar o saquinho para o reagente? Mostra para mim lá as condições. Vamos lá. Eu quero ir na direção dos produtos. Eu quero ir para lá. Se eu resfriar no congelador, desloca para onde? Vem comigo. A reação é exotérmica. Ela é exo indo, endo voltando. Então, se eu aqueço, vai para o endo. Ó, se eu aquecer, aumentou a temperatura, vai para endo, né? Deixa eu só melhorar aqui a minha letra. Ó, se eu aumentei a temperatura, né? Aumentei a temperatura. Oh, meu Deus. Aumentei a temperatura, agora vai. Eu vou para o endo. Se eu diminuir a temperatura, vai para o exo. Então, diminuir a temperatura, vai para o exo. Qual é o lado do exo? Esse aqui, ó, vai para produto, não é a letra A. Então, errei. Vamos lá, borrifaria com spray de água. A água está aqui, ó. A água não é um reagente? Se eu jogar reagente, vai para produto. Então, também não é. Lembrando, hein, comigo. Aumenta a temperatura, endotérmico. Joga água, é reagente. Vai para produto? Eu quero ir para o reagente. Continua atento, vai. Envolveria com papel alumínio. Gente, o que tem a ver o papel alumínio com isso aí? Vamos, né? O papel alumínio não tem nada a ver com isso aí. Ia aumentar a umidade, né? Ia ficar mais difícil ainda. Então, não tem nada a ver com a brincadeira. Aqueceria com secador de cabelos. Opa, agora ficou bom. Aquecer não é aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, vai para endo e ele vai para o lado que eu quero. Então você pode pegar o saquinho em casa, você pode fazer o quê? Pegar o saquinho em casa, aquece com secador de cabelo, ele perde água e volta a ser o saquinho azul e você pode reutilizar. Onde eu posso reutilizar isso, Leandro?
muitas vezes tem umidade dentro dos armários, né? A gente vê que quando tá chovendo muito, tem umidade, mofo, essas coisas, você pode guardar esse saquinho lá. Você não precisa mais comprar aqueles desumidificadores. Ou, se você comprou o desumidificador, você pode secar ele. Você acabou de aprender um jeito de reutilizar os desumidificadores que a gente põe ali embaixo da pia, que a gente guarda em locais úmidos para tirar a umidade. Percebeu? Olha só a relevância desse negócio, hein? Volta lá no slide. Então a resposta deve ser a letra D, né? Que é aqueceria com secador de cabelos, ou embrulharia em guardanapo de papel, que também não tem nada a ver. Então, na prática, vamos lembrar. Quais são os fatores, então, que influenciam, né? Que deslocam o equilíbrio? Vamos lembrar da mesma frase. Tem como pressionar sucata? Tem como pressionar? Então, ó, temperatura, concentração e pressão deslocam o equilíbrio, sempre desfazendo o que você fez. E lembrando que a superfície de contato e o catalisador não necessariamente não influenciam no equilíbrio. E para a gente entender, vem comigo, e para a gente entender, cai muito isso? Tenho que saber? Será que no último vestibular caiu uma questão diferente, esse deslocamento de equilíbrio? Não é muito recorrente, relevante a gente já viu que é, do seu dia a dia, né? Agora, será que ela é recorrente? Vamos mostrar para você a recorrência e a relevância? Vamos mostrar? Dá uma olhadinha lá para mim, ó. A relevância e a recorrência desse negócio. A gente viu que ela é muito relevante porque ela é do seu dia a dia, né? Tá no nosso dia a dia. Agora, e a recorrência? Quantas vezes essas questões já caíram? Vamos ver? Vamos abrir aqui, ó, mais uma vez, dos últimos 10 anos de provas do Enem, de 2010 a 2020. A parte de equilíbrio químico está dentro de fisicoquímica, que é a área que mais cai. Então tá aí, ó, 138 questões de fisicoquímica. Quantos deles de deslocamento de equilíbrio? Vamos ver? Então, equilíbrio são 34 questões. Dessas 34 questões, quão recorrente é a parte de fatores que deslocam o equilíbrio? Vamos fazer? Vamos fazer? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Dentro da parte de deslocamento de equilíbrio, a gente tem, ó, fatores que deslocam o equilíbrio. Tá bem aqui embaixo, ó. 7 questões. Então a gente tem 7 questões sendo cobradas. E só para você ter ideia, um dos temas muito famosos da química, que é pH, e pH tem 8. Então vem comigo. Percebeu que é um tema que cai tanto quanto um que é muito comum, que é pH e pOH? Então falou de acidez, pH e pOH, todo mundo ouviu falar disso. Agora, deslocamento de equilíbrio não é tão comum de você ouvir falar, mas é muito recorrente na prova. É um tema fácil que você precisa saber porque está sempre pronto, está sempre caindo, tem alta recorrência na prova que a gente tem observado. Então mostra a conclusão lá pra gente, mostra a conclusão. Qual é a nossa conclusão? Que questões de fatores que deslocam o equilíbrio são muito recorrentes, né, no Enem. Tudo bem, gente? Ok, então, desejo a todos vocês uma boa revisão. Tem como pressionar a sucata? Tem como pressionar? Lembrando, a constante de velocidade. É a Rita, a constante de equilíbrio. E deitou geral, Renato. Beleza? Gente, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Beijo do Leandro. Tchau, tchau.